Amém, amém. Conectou já. A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai acompanhar aí pelo Facebook a aula de hoje, amém. A paz para o pessoal que vai acompanhar pelo Instagram a aula de hoje, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do YouTube que vai acompanhar a aula de hoje, amém. Glória a Deus. A paz para o pessoal do Meet, o Daniel, a Kelly, a Dona Maria, a Isabelle, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. A paz do Senhor Jesus, quem vai acompanhar a aula aí pelo áudio, amém. Glória a Deus. Gente, a gente vai agora entrar em Miqueias 5. Nossa, Miqueias 5 é muito famoso, né? A gente lembra, assim, que primeiro que a Bíblia, né, para a gente considerar uma palavra realmente como um decreto, como algo realmente rígido pela parte de Deus, ela tem que ser repetida na Bíblia, né, para aquilo ser um mandamento, né, para aquilo ser realmente algo definitivo da parte de Deus. Tem que ter em outras partes da Bíblia também aquela confirmação daquilo que está sendo falado, para ser uma regra, né? E outra coisa importante na Bíblia, né, quando eles fizeram a separação daqueles livros não canônicos, né, tiraram os livros dos Macabeus, tem outros livros que foram tirados da Bíblia, né, eu até tenho eles aqui, os livros apócrifos, né, eu tenho até eles aqui, e eles realmente eles não vão de acordo com o que está na Bíblia, né, e foram escritos tempos depois, né, eu tenho livro que leva o nome de uma pessoa que é séculos e séculos atrás, né, e você vê que não há uma continuidade na Bíblia. Para eles considerarem como um livro confiável, que é parte da Bíblia, né, um livro canônico que faz parte da Bíblia e é um livro confiável para a leitura, é um livro que ele é confirmado pela própria Bíblia. E é o caso do livro de Miqueias. O livro de Miqueias, ele é confirmado pela própria Bíblia. No livro de Jeremias, Jeremias fala sobre o livro de Miqueias, né? No Novo Testamento, Mateus fala sobre o livro de Miqueias. No Novo Testamento, João fala sobre o livro de Miqueias, né? Então, você vê que o livro de Miqueias realmente ele é confirmado como um livro confiável, né? E é um livro, gente, que tem uma profecia que é muito importante. E essa profecia, ela é lida no tempo de Herodes. Agora, em Miqueias 5, que o profeta dá a informação de qual cidade Jesus vai nascer. Ele fala agora a cidade, que é Belém, né? Então ele fala a cidade. E lembra lá no Novo Testamento, a gente vai ver quando chegar no Novo Testamento, que 3 magos, né? Na verdade não são 3, né? Na verdade vão vir alguns magos. A Bíblia não diz que são 3, não fala que são 3 magos, né? A Bíblia diz que são 3 presentes que são dados, mas não diz que são 3 magos. E a Bíblia diz que magos vieram, né? Magos vêm lá do Oriente, lá, né? Provavelmente ali da Mesopotâmia, vêm para avisados ali, né, pela estrela, né, que o grande rei nasceu, o tão esperado rei nasceu, e eles vieram para trazer presente para o rei de Judá que nasceu, né? E no Novo Testamento isso é dito, né? E vem alguns magos, não se fala a quantidade na Bíblia, não está escrito 3, né? Não se fala a quantidade, né? E também não fala que eles são reis, fala que eles são magos, né? Essa palavra magos, no hebraico, ela tem o significado de sábios, significado de sacerdotes, significado de astrólogos, sabe aquelas pessoas que ficavam estudando as estrelas, essas coisas? Então, tinha esse significado, tá? Então, eram essas pessoas, não eram, a Bíblia não diz que eles eram reis, né? E nem quantos eram, tá? Então, o que que acontece? Eles vêm sendo guiados por essa estrela, né? Eles vêm sendo guiados. Quando eles chegam lá, eles vão falar com o Herodes, né? Vão ali falar com Herodes para ver onde tá, né? Ah, não, onde tá não, mentira. Ele chega lá e fala que eles vieram guiados pela estrela porque eles trouxeram um presente pro rei que nasceu. O tão esperado rei que nasceu, né? E Herodes, então, acha aquele estranho. Herodes fala, mas que rei é esse que nasceu? Eu é que domino aqui, como é que o rei nasceu? Tá querendo pegar meu lugar, né? Como assim? Então, gente, ele consulta os sacerdotes. A paz, Danilo. Consulta os sacerdotes ali, né? A paz, Francisco, consulta os sacerdotes, consulta, né, ali o conselho dele, né, para ver se isso é verdade. Então, é aberto o livro de Miqueias. A Bíblia diz isso. Lá no livro de Mateus diz isso, né? Lá no livro de João, se eu não me engano, é Mateus ou é João. Diz isso que é aberto o livro de Miqueias. E então, ali é dito, realmente, está falando aqui vai nascer em Belém. Então, nasceu em Belém, ele, né? Tá? Então, gente, isso é super importante, essa passagem que vai ter agora, tá? E Jesus realmente nasceu em Belém, tá? A gente lembra, Maria e José, eles eram de Nazaré.
né? Eles não eram de Belém, Maria e José, eles eram ali de Nazaré. Mas por ordem do imperador romano, eles tiveram que sair de Nazaré e ir ali para Belém. Então eles ganharam Jesus em Belém porque, por ordem do imperador romano, eles tiveram que sair de Nazaré, eles foram forçados a sair. Então eles tiveram Jesus ali em Belém, tá? Mas a gente lembra, vai ter uma perseguição ali para matar as crianças, né? Para não ter esse risco, né, do rei continuar vivo, o rei que nasceu vai ter essa perseguição, e a gente lembra que Jesus vai morar lá no Egito um tempo, né, por conta dessa perseguição que vai matar essas crianças. Mas, gente, olha que importante, uma mensagem super importante que vai ser consultada lá no nascimento de Jesus, está aqui no Antigo Testamento. Tá aqui no livro de Miqueias, né? Então, eu já vi gente falando que o Antigo Testamento não tem importância, né? Eu já vi gente dando tanta falta de bola, né, pro Antigo Testamento, e ele é tão importante, né? Tem uma passagem ali também de um eunuco, né? A gente lembra que a aliança da lei dizia que um eunuco jamais poderia entrar na congregação de Deus. A aliança, a gente já estudou sobre isso, a aliança da lei diz que um eunuco jamais seria aceito como o povo de Deus, jamais. Mas, diante da aliança da graça, ele é aceito por meio de Jesus, né? Porque não há nada que nós façamos para que sejamos aceitos. Jesus fez, né? Então, há esse reconhecimento através daquele eunuco, né, da Etiópia. A gente lembra da rainha Candace, né? Candace, alguma coisa assim. Então, a gente lembra que o Espírito até leva Filipe ali até uma estrada deserta, né, onde está passando esse eunuco, e esse eunuco estava lendo o que quando ele estava passando? O livro de Isaías, né, ele estava lendo o livro de Isaías, e então Filipe começa a pregar sobre Jesus a partir daquele livro de Isaías, a partir do que está escrito naquele livro, e falando sobre o livro ali de Isaías, ele começa a falar sobre Jesus, né. A gente lembra também, Jesus em um determinado momento, ele fala, gente, as escrituras inteiras falam de mim. A gente lembra quando ele entra na sinagoga e lê ali, né? Que lindo, quando ele faz aquela leitura do capítulo de Isaías, né? Ele fala, né? Ele termina, né? Que é chegado, né? Aquele, né? Que vai trocar o nosso choro, né? Nossas lágrimas, né? Vai nos dar, no lugar das cinzas, uma coroa, né? E ele começa a ler tudo isso, né? Acabar com todas as nossas dores. Então ele fecha e senta, né? E todo mundo fica parado olhando para ele, né? Que extraordinário, né? Ele fala, cumpriu hoje. Se cumpriu hoje isso daí que Isaías falou. Uau, que coisa extraordinária. E quando se ensinava, né? Até Jesus mesmo, quando entrava nas sinagogas para falar, né? Ele pregava, ele falava sobre o quê, né? Ele falava sobre o Antigo Testamento, né? Inclusive ele próprio disse, Jesus próprio disse, né? A escritura inteira fala acerca de mim. A Bíblia inteira fala acerca de mim. Quando Jesus disse isso, não existia ainda o livro de Mateus, não existia ainda o livro de Paulo, não existia ainda o Novo Testamento. Então, o que Jesus estava falando que falava dele? Era o Antigo Testamento. Então, tudo isso que a gente está estudando, tudo isso que a gente está lendo, né, fala sobre Jesus. E é esse o esforço que os apóstolos têm no Novo Testamento. Porque a gente vai ver mais para frente que os judeus não vão aceitar. Os judeus não aceitam que o Antigo Testamento está falando dele. O Antigo Testamento está falando de outro Messias, que ainda vai vir. Jesus não, eles não aceitam, né? E o esforço dos apóstolos é esse, de mostrar que o Antigo Testamento falava sobre Jesus, apontava sobre Jesus, a profecia se cumpriu em Jesus, né? Então é esse o esforço dos apóstolos. Por isso que os apóstolos falam, né? O Antigo Testamento era a sombra do Novo Testamento, mas você vê o claro, a exatidão pelo Novo Testamento, né? Eu dei até o exemplo aqui em casa, se eu for olhar para a sombra de um ventilador, eu não tô vendo exatamente, né, a coisa, eu não sei que cor que é, eu não sei pela sombra que sai vento, né? Eu não sei que alguns detalhes que eu só vou saber quando eu olhar diretamente para ele, né? Quando eu olhar diretamente para o meu ventilador, eu falo, não, ele é preto. Olha, sai vento, né? Quando tem uma hélice, porque pela sombra não tá aparecendo a hélice, mas eu tô vendo aqui a hélice e sai um vento. E isso eu só consigo perceber através da revelação completa. Pela sombra eu consigo imaginar o que está sendo falado, mas não completamente. E é isso que os apóstolos ficam tentando colocar na cabeça das pessoas, né? Vocês, pelo Antigo Testamento, vocês não conseguiam ver claramente o que era, mas vocês tinham uma noção, né? E o que vocês têm uma noção? Que é Jesus.
tem uma noção de que tá falando de Jesus, ali tá direcionando para Jesus, mas é uma noção. Agora, verdadeiramente você vê no Novo Testamento, que é quando ele vem. Então, é real, você tá vendo, você tá vendo o que é, como que faz, tudo, né? Todos os detalhes, você tá vendo quando ele vem, né? Então, é nesse sentido. É importante a gente entender que a Bíblia é a revelação de Deus, né? É a revelação de quem é Deus, né? O Evangelho de Cristo, né? A mensagem de Cristo, né? A mensagem que Cristo nos deixou, né? E é isso que Cristo fala, ó, o Antigo Testamento falava de mim, da minha vinda, porque era tão importante que eu viesse. E agora que eu vim, escutem a minha mensagem, porque o Pai disse, né? Eis o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, ouça-o. Escute o que ele diz, né? Então, essa é a importância. O Antigo Testamento mostra quem Jesus é. Porque não adianta eu ouvir sem entender quem ele é. Eu preciso entender quem ele é. Senão eu vou ouvir e não vou dar bola porque ele está falando, né? Então, eu preciso entender por que ele precisava vir. Quem ele é, né? Então, eu paro para ouvir o que ele diz, né? O que ele diz. Qual é a mensagem dele, né? É isso que a Bíblia vem preparando a gente no Antigo Testamento, né? Para uma pessoa que virá, né? E pela boca dela falará o próprio Deus. Nós ouviremos com muita clareza o que Deus quer através da boca dessa pessoa que virá, desse rei que virá, né? Que é Jesus, né? Então a gente tem que ter essa consciência aí para a gente entender, tá? Então é muito importante a gente estudar o Antigo Testamento também. O Antigo Testamento é muito importante também. Amém. Eu vou orar agora e a gente vai começar então a estudar em Miqueias 5, tá bom? É um capítulo simples, né? Como eu disse, mas é muito importante, porque ele é abordado ali no Novo Testamento, ali na época do nascimento de Jesus, tá bom? Então, amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Amém. Deus, perdoa, Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa nossas fraquezas, Senhor, nos limpa da nossa imundície, Pai, nos lava, porque só o Senhor purifica, Pai. Nós queremos ter parte contigo, nos santifica, Deus. Ó Espírito Santo, vem e fala conosco claramente, Pai. Endireita os nossos caminhos, nos mostra a tua verdade, Pai. Ó Senhor, nos guia mansamente pelas tuas águas tranquilas, Senhor. Oh Deus, vem conosco e que a sua mansidão, meu Deus, que a sua longanimidade se alargue para cada um de nós, meu Deus, porque precisamos dela, porque nós somos cabeça dura, Pai, nós precisamos, Pai, da tua misericórdia, nós precisamos da tua graça. E obrigada, Senhor, por não nos retribuir segundo aquilo que nós merecemos, mas o Senhor é aquele que retribui segundo a tua graça e segundo a tua misericórdia. E amém por isso. Deus, que a tua benignidade nos sigam todos os dias das nossas vidas, que possamos experimentá-la a cada dia, Pai. Nos ensina a contar os nossos dias, para que venhamos a saborear dessa vida, que venhamos a ter prazer nela, Pai. Nos ensina, Senhor. Nos dê uma nova mente, um novo coração, Pai. Oh, endireita os nossos pés, Pai. Nos mostra o caminho. Amém. Torna o seu falar claro, Pai. Torna o seu falar muito simples, para que venhamos a compreender sem nenhuma dúvida. E se alguma dúvida surgir, Pai, que o teu Santo Espírito a esclareça, porque Jesus um dia disse que o Espírito Santo é aquele que tira todas as dúvidas. Então, amém. Se alguma dúvida vier a surgir dentro de nós, que o teu Santo Espírito fale claramente com a gente, Pai. Amém. Oh Deus, se nós ouvirmos a tua voz com clareza, se o Senhor se apresentar de uma forma inconfundível para cada um de nós, se verdadeiramente conhecemos o que tu queres de nós, Pai, nós te obedeceremos, porque nós temos prazer em ti, nós temos prazer na tua lei, nós temos prazer na tua palavra, nós queremos contemplar a tua face, nós buscamos a tua presença, Pai, então nos ajuda, Senhor, amém. Oh Deus, santifica nossas casas, Pai, porque a tua palavra diz que o justo santifica a sua casa e nós somos feitos justiça de Deus através de Cristo. Oh Deus, a tua palavra diz que a família de Ló foi salva por causa de Ló. Então, Senhor, em nome de Jesus, santifica o nosso lar, Pai. Oh Deus, amém. Que o Senhor neste momento quebrante o coração dos nossos, para que eles se voltem a ti. Oh Deus, toca neles, por essas pessoas a quem tanto tempo estamos orando para que eles se convertam a ti.
Toca nessas pessoas, Deus, em nome de Jesus, que elas venham a te conhecer verdadeiramente. Se for preciso, esmague-as, Deus, faça o que for necessário, mas se revela para elas, para que elas tenham a oportunidade de serem salvas, Pai. A tua palavra diz que quando o Senhor queria queimar aquele povo no deserto, que quando o Senhor queria recomeçar apenas de Moisés, Moisés intercedeu por aquele povo e o pecado daquele povo foi perdoado. E o Senhor concedeu uma nova chance àquele povo e se apresentou mais uma vez àquele povo. Então, Deus, em nome de Jesus, a tua palavra também diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos, ao ponto de fazer com que pecados sejam perdoados, Senhor. Então, Deus, que o Senhor, Pai, se atente a essa palavra para conceder, Pai, da tua graça e da tua misericórdia sobre os nossos. Não se atente aos pecados deles, Pai, mas conceda da tua graça e da tua misericórdia para quebrantá-los, para trazê-los até o Senhor. Se apresenta a eles, Pai, converta-os, Deus, porque só tu tens o dom do convencimento, Pai, então convence-os. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Deus, que o Senhor nos livre de todo mal, Pai, que nenhum mal nos toque, nos alcance, que o Senhor seja sempre glorificado em nossas vidas, que venhamos a diminuir e que o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém, 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 glória a Deus, amém. Gente, então agora vamos para Miqueias 5, né? Miqueias 5 é a profecia sobre o nascimento de Jesus, tá? Então, Miqueias 5 tá falando que o Messias, o tão esperado rei que Deus tá falando, lembra que ele tá vindo falando sobre um reinado, tá? Então, a gente tem que lembrar do que Miqueias tá falando pra gente entender o contexto do que ele tá dizendo aqui, tá? Então, a gente lembra de Miqueias 3 até Miqueias 4, o que Miqueias tá falando? Miqueias está falando que o reino de Judá não é um reino como Deus queria que fosse. Miqueias está falando, vocês são corruptos, vocês não ajudam o pobre, vocês cometem muitos pecados e vocês ainda se apoiam em Deus. E ele começa a falar que está tudo errado. E então Miqueias fala, mas Deus vai levantar um rei, que é o rei que ele quer, que é o rei que vai reinar e governar segundo o que Deus quer, que será um reino de justiça, será um reino de paz. E ele escolherá algumas pessoas para governarem com ele. E serão pessoas também justas. E ele será um rei justo. E ele começa a falar sobre esse reino, lembra? No capítulo 4 ele começa a falar sobre esse reino, desse homem que virá. Então esse homem vai vir e vai reinar com paz e justiça e todo mundo vai se submeter a ele. Não só o povo de Israel, mas todas as nações vão se submeter a ele. Todo mundo vai se submeter a ele, né? Vai cair debaixo ali dele. E ele é um rei que vai trazer paz. Ninguém vai ousar fazer guerra contra ele. Ninguém vai ousar, né, criar inimizade com ele. Então ele está falando desse ser. Agora em Miqueias 5, ele continua falando dessa pessoa. Ele vai trazer mais informações sobre essa pessoa. Ele vai dizer, inclusive essa pessoa que eu estou falando vai nascer em Belém. Tanto que no Novo Testamento tem até uma confusão ali, né? Porque Jesus, ele é conhecido como Jesus de Nazaré, né? Jesus, o Galileu, né? O Jesus ali da Galileia, Jesus Nazareno, né? E então fica aquela dúvida. Mas Miqueias não falou que ele ia vir de Belém, o Messias? Então ele não é o Messias, ele é de Nazaré. Só que aí há esse esforço dos apóstolos de falar, não, realmente, os pais dele são de Nazaré, ele mora em Nazaré, mas ele nasceu em Belém. A palavra de Deus se cumpriu. O nascimento dele foi em Belém, né? Então há esse esforço por causa disso, tá? Porque havia uma profecia de que ele nasceria em Belém. Ele tem que nascer em Belém, né? O rei que Deus está falando aqui, que eles têm que confiar, que é o rei que vai trazer a verdadeira libertação de uma vez por todas, onde ninguém mais vai te fazer escravo, ninguém mais vai te perturbar, onde vai acabar com toda a guerra, né? Quando que é isso? É quando houver o reino desse homem. Então é um homem que é muito esperado, né? Há profecias aqui que tornam esse homem um homem muito esperado.
pelos judeus, né? Então ele era muito esperado, eles tinham consciência disso, que eles estavam esperando um homem segundo as profecias bíblicas, né? Eles estavam esperando um homem que seria o libertador deles, mas seria um libertador diferente do libertador Gideão, seria um libertador diferente do libertador Sansão, seria um libertador diferente dos libertadores que tiveram antes, dos juízes que tiveram antes, seria diferente. Por quê? Porque Deus disse que ele libertaria de uma vez por todas. E o mal não se levantaria de novo. Nunca mais ia ter guerra. Ia ser um reino totalmente de paz. Ninguém mais ia pegar eles como escravo, ninguém mais ia fazer nada com eles. E é esse homem que eles estão esperando. Né? Por isso que há esse problema quando Jesus vem, a gente vai falar no Novo Testamento. Mas é esse homem que eles estão esperando. Eles estão na expectativa desse homem chegar. Então, olha a pressão que eles estão colocando em cima desse homem que virá, né? Então, agora em Miqueias 5, ele continua falando sobre esse homem que virá, tá? Então, diz assim no versículo 1: Ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, um cerco se levantará contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Lembra qual é o cenário aqui que está acontecendo? O rei da Síria, Senaqueribe, invadiu as terras de Judá. E ele já conquistou várias terras de Judá. E ele já chegou na cidade que é a segunda mais importante do reino, que é Laques. E então, a gente lembra que Jerusalém está morrendo de medo de ser conquistada pela Assíria. E eles viram o que aconteceu com o Reino Norte. E a Assíria é conhecida por sua crueldade. E eles estão morrendo de medo. E eles começam a fazer várias estratégias, a gente lembra, né? Várias estratégias humanas eles começam a fazer. Aí a gente lembra que a última tentativa deles foi o quê? Mandar mensageiros lá pro Egito, levando ouro, tesouro, riqueza, para ver se compra a ajuda do Egito, a aliança do Egito, né? Então nada, não consegue a aliança do Egito. Então, não tendo mais alternativa, o que Ezequias pensa? Então eu vou comprar a minha paz. Eu vou mandar riqueza para Senaqueribe. Aí ele mandou mensageiro lá em Senaqueribe, a gente lembra. Em Senaqueribe não, lá em Laques para Senaqueribe. Ele mandou um mensageiro e falou para o mensageiro: Senaqueribe, eu pequei, eu errei contra ti, eu reconheço a minha submissão, eu me submeto a ti, me fala o que você quer que eu te dou para que você saia das minhas terras. Então a gente lembra que Senaqueribe fala: você vai me dar o que você quiser? O que eu quiser? Então tá, então eu quero tanto. E ele pede uma riqueza que era uma riqueza equivalente a um ano de produção de um reino pequeno. Senaqueribe não pede pouca coisa, Senaqueribe pede muita coisa. Seria equivalente a um PIB de um reino pequeno, é o que Senaqueribe pede. E ele dá. Ezequias dá. Aí Ezequias, para dar esse valor, ele tira as riquezas do templo. Ele arranca até o ouro da porta do templo. Ele arranca a porta e o ouro da porta para dar para Senaqueribe. E ele dá tudo isso para Senaqueribe, a gente lembra. E enquanto isso, a gente lembra que Isaías vinha pregando: vocês não precisam da aliança de ninguém, vocês não precisam da aliança do Egito, vocês não precisam se submeter à Assíria, confiem em Deus, que Deus vai libertar vocês, assim como Deus foi com Josué quando Deus fez o sol parar, assim como Deus foi com Davi quando Deus fez Davi derrotar os filisteus que parecia impossível. Deus vai fazer vocês ganharem, vocês vão conseguir, e sem levantar espada, para vocês verem que foi Deus que venceu, não foi vocês, né? E Isaías falando tudo isso, e eles não estavam crendo. E agora então vem Miqueias, né? Então Miqueias continua nesse sentido, nesse contexto aí deles crerem em Deus, deles se arrependerem, deles pararem de buscar ajuda humana e dobrarem o joelho e esperarem a ajuda divina, né? É nesse sentido que continua ali Miqueias falando, reforçando o que Isaías estava dizendo, tá? Só que a Bíblia diz lá no livro de Jeremias, como eu disse na aula passada, lá no livro de Jeremias capítulo 26, versículos 18 e 19, diz que essa pregação de Miqueias, né, até o capítulo 7 ali, foi o que fez eles se converterem, foi o que fez eles se arrependerem, porque a gente vai ver que Miqueias vai ser bem direto do que vai acontecer com eles. Miqueias vai ser bem objetivo. Vocês não querem obedecer a Deus, então é isso que vai acontecer com vocês, né? Então, diante dessa, eles vão ter medo e vão se arrepender, né? Diante dessa pregação de Miqueias, e vão se arrepender, tá? Então agora, Miqueias no versículo 1, ele fala nesse termo de guerra, porque está para ter uma guerra.
tá? É nesse sentido mesmo, a Síria tá chegando. Então ele fala assim, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, se prepara para a guerra. É isso que Miqueias está falando. A gente lembra que Ezequias, qual que foi a alternativa de Ezequias? Não ter guerra, foi comprar a paz. Ele mandou mensageiros com riqueza lá para comprar a paz de Senaqueribe. E Miqueias está dizendo, se prepara para a guerra. A Síria não vai desistir. A Síria vai querer entrar aqui. Então se prepara. Uma guerra vai ter. Então ou vocês se preparam para estar na guerra com Deus e Deus guerreia por vocês, ou vocês vão ter que guerrear. Mas uma guerra vai ter. Ou vocês estão com Deus, ou vocês estão sozinhos. Mas se vocês estiverem com Deus, quem vai sair a guerra vai ser Deus. Mas se vocês não estiverem com Deus, vocês que vão ter que guerrear. É nesse sentido que Miqueias vem falando, né? Então vai ter guerra, gente. Se prepara, né? Te prepara porque vai ter guerra. Não tem jeito, vocês vão ter que guerrear. Ah, então aqui diz, um cerco se levantará contra nós. Ele já está previndo que vai ter um cerco. Vai ter um cerco e a gente vai ver que vai ter realmente. Senaqueribe vai vir, vai cercar a cidade de Jerusalém. E é isso que ele está avisando. Ele está falando, gente, a Síria não vai existir. A Síria não vai embora. Vai ter um cerco. Eles vão vir até Jerusalém. Ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E eles vão vir para humilhar o juiz de Israel. A Síria vai vir para humilhar Ezequias. Eles estão vindo. E é isso que vai acontecer. A gente vai ver que é isso que vai acontecer realmente. A Síria vai chegar e eles vão humilhar Ezequias. Aí então no versículo 2 diz, mas tu, Belém, Efrata, né? Embora o menor dos clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que será dominador em Israel. Suas origens são de tempos antigos, são de dias imemoráveis. Que lindo. Belém é a cidade onde Davi nasceu. Belém, gente, era uma cidade pequena, não era uma cidade importante. Não era Jerusalém. Era uma cidade que não era importante, não. E a gente lembra que eles tinham um esforço de achar que Jerusalém era importante. Jerusalém que é uau, tem que ser Jerusalém. O Messias tem que morar em Jerusalém, né? Jerusalém é o altar de Deus aqui, né? Então não, Deus agora diz, mas olha, é lá da cidade pequena, de quem não dá nada, aquela cidade que ninguém dá nada, lá de Belém, onde tenha o menor dos clãs do meio de Judá, é dali que vai sair o dominador de Israel. É de lá que vai sair esse rei que Deus tem tanto falado, que vai dominar Israel. É de lá que vai sair o rei que Deus está preparando para esse povo e para todas as nações. E esse rei, a origem dele é de tempos muito antigos. A linhagem dele é de tempos muito antigos. Não é de origem de Davi, é de antes. Não é a origem de Abraão, é de antes. É isso que Deus está falando. A linhagem dele é muito antiga. E é de dias imemoráveis. A origem dele é de dias que não se pode esquecer. De dias inesquecíveis. É a origem desse rei que Deus está preparando para dominar Israel. Que lindo, né? Então aqui eu já disse, né? Isso se cumpre em Jesus, tá? Então isso realmente se cumpre em Jesus. Porque aqui a profecia está dizendo o quê? Que esse rei que é tão esperado, tão desejado, que é o libertador do povo de Israel e que vai dominar todas as nações, todos os povos, que todos se submeterão a ele, né? E que o reino dele será um reino de paz e de justiça e que ninguém ousará nada contra ele. E se ousar, será queimado instantaneamente, né? Será derrotado instantaneamente. Aqui ele está dando uma dica. Ele vai nascer em Belém. Esse cara vai nascer em Belém, né? Então, como eu disse, realmente isso se cumpre em Jesus, né? Maria e José moravam em Nazaré, mas por causa de um decreto ali, por causa de uma ordem, né, do imperador romano, eles saem de Nazaré e eles acabam ganhando Jesus em Belém, né? Então, os magos vão vir para visitar ali o menino que nasceu, o rei que nasceu, né?
Então a gente lembra que eles param ali em Herodes, né? E eles falam para Herodes que eles vieram visitar o rei que nasceu, o rei de Judá, que a estrela estava guiando eles até o rei que nasceu, o tão esperado rei de Judá nasceu. Então Herodes chama os sábios dele, os conselheiros dele, e eles abrem realmente o livro de Miqueias 5 lá e falam, realmente está falando aqui que vai nascer em Belém um rei, que é o dominador de Israel, é o rei que vai ser o tal. Ninguém tira ele do trono. Ninguém consegue tirar esse homem do trono, o trono é dele, para todos sempre. E ele vai reinar. E então, Herodes fica perturbado quando ouve isso, né? Herodes fala, não quero perder meu trono, não quero perder meu trono, né? Então começa aquela perseguição, tá? Então isso se cumpre, né? Então isso se cumpre realmente. Jesus era de Nazaré? Era, mas ele nasceu onde? Em Belém. Ele nasceu em Belém, depois foi morar um tempo no Egito, depois ele voltou e decidiu morar onde? Em Nazaré. Então ele ficou morando lá em Nazaré, né? Então, aí no Novo Testamento, mais pra frente, a gente vai ver que tem até uma certa confusão, né? O pessoal começa a falar, não, ele é o rei que tanto era falado. Ele é o rei que o Antigo Testamento falou que viria pra gente. É ele. É ele que é o rei. É ele que a gente tem que ouvir. Porque ele é o rei que Deus tinha falado desde lá, dos tempos antigos lá do Antigo Testamento. Mas então começa aquela briga entre o povo. Não, mas ele não é de Nazaré? Lá estava dizendo que era de Belém que viria. E ele é de Nazaré, né? E fica essa confusão. Então, por isso que os apóstolos fazem questão de falar pra gente que ele nasceu em Belém, né? Então, se cumpriu essa palavra. Ele nasceu em Belém. Aí, então, o versículo 3 diz: Por isso... Ih, gente, peraí que eu desci muito aqui. Aí, então, no versículo 3 diz assim: Por isso ele os abandonará até o tempo em que a parturiente dará a luz. Então o resto de seus irmãos voltará para os filhos de Israel. Gente, aqui é uma cena do Apocalipse. É uma cena do Apocalipse, isso daqui, né? Teve até uma aula que eu tava falando com a Maria Oliveira, ela não tá aqui hoje. E ela tinha me feito essa pergunta. Ela falou, nossa, Bruna, eu tô com dúvida. Tem uma parte no livro do Apocalipse que fala, né, sobre uma mulher, né, que tá grávida e ela tá com dores de parto, né? E começa a ter uma perseguição, o dragão começa a perseguir essa mulher grávida, né? E então ela tem o filho, né? Então, quando ela tem um filho, então o filho que ela teve é levado a Deus, né? E ela então começa agora a fugir desse dragão no deserto. Ela começa a fugir com as próprias pernas dela, com o esforço dela, né? Pelo deserto ali, começa a fugir desse dragão. E ela tinha me perguntado, quem é essa mulher, né? Porque eu ouvi alguém falando que essa mulher era Maria, mãe de Jesus, né? No costume católico, eles dizem que é Maria, mãe de Jesus. Mas quando a gente estuda realmente o Apocalipse e conhece a história, o contexto da história, né? Eu entendo que aquela mulher com dores de parto é Israel, né? Até que Cristo venha, Israel, a nação de Israel, né? O reino de Judá, a nação de Israel, sofre dores de parto até que ele venha. E até que ele venha, o dragão persegue essa mulher grávida, ou seja, o dragão persegue Israel para que ele não venha. É nesse sentido, né? Então, quando a gente analisa, assim, se você for parar para pensar na história, é essa lógica que a gente enxerga ali, né? Então, essa mulher com dores de parto, porque o bebê que nasce é Jesus, né? O bebê nasce, então ele é levado para Deus porque ele é de Deus, né? Então, quem é esse bebê? É Jesus, né? Então, que dores de parto é essa, né? Que dores de parto é essa até ele vir? É o povo de Israel, né? Então o povo de Israel fica com essas dores de parto até que ele venha. Quando ele vem, ele é levado para Jesus. E então essa mulher parece ter uma transformação ali, uma mudança. Por quê? Porque ela passa a representar a igreja, né? Então a igreja passa a ser perseguida, o dragão não consegue mais perseguir a criança, porque a criança foi levada para Deus porque é de Deus. Então ele passa a perseguir quem? A mulher que ficou na terra. Só que a mulher agora tá diferente, né? Não é aquela mulher lá que é Babilônia, não, é outra mulher. É aquela mulher que foge no deserto, né? E Deus realmente acaba fazendo ela ficar sumida ali no deserto e não ser achada, né? Deus a protege, mas no meio do deserto. Isso aponta claramente para a igreja, né? Que a igreja vai passar um tempo no deserto sendo perseguida pelo dragão, né? Mas Deus vai protegê-la no deserto. Ou seja, aponta claramente para o que o Novo Testamento diz, né? Nós teremos aflições.
mas tenham bom ânimo, né? É nesse sentido, né? Então tem tudo a ver quando a gente estuda o livro de Apocalipse. E isso daqui tem tudo a ver com isso, gente. No versículo 3 diz: por isso, por causa disso, porque esse rei virá. Tá certo, já tá garantido. Porque esse rei vai vir e já é coisa determinada. E ele vai nascer em Belém. Por causa disso, Deus, né? Aqui diz, por isso ele quem? Deus. Por isso ele, Deus, os abandonará até o tempo em que a parturiente dará a luz. Entende? Então Deus realmente Deus vai deixar esse povo até que a parturiente tenha a luz, até que esse povo dê a luz a quem? A esse rei, que é o tão esperado. Então Deus vai abandonar esse povo ou entregar esse povo, né? Não entregar totalmente, né? Mas permitir que o dragão o persiga, nesse sentido. Permitir que os inimigos o persigam. É nesse sentido. Então Deus vai permitir que os inimigos o persigam enquanto ele estiver nesse trabalho de parto, até que esse venha. Esse rei venha. Isso está dizendo aqui. Então diz, então o resto de seus irmãos voltará para os filhos de Israel. Então, depois que esse homem vier, depois que essa criança nascer, depois que esse rei vier, né? Então, o resto dos irmãos voltará para os filhos de Israel. Então, voltará a ser o povo de Deus. Aqueles que estavam dispersos, né? O reino norte que foi disperso lá para a Síria, né? Vai voltar. Depois eles vão voltar. É nesse sentido, tá? E realmente a Bíblia fala que depois vai ter uma conversão deles, né? A gente vê que ainda tem alguns ainda que não aceitam, não reconhecem, né? Jesus como Messias, mas a Bíblia diz que vai ter essa conversão. A Bíblia diz que vai ter, realmente, esse start, eles vão se converter, né? E é isso. Aponta claramente ali para o que diz o Apocalipse, né? Então, no versículo 4 diz, ele, né? Ele quem que tá falando aqui? O rei. Que rei? Jesus, né? Então, ele se erguerá e apacentará o rebanho pela força de Deus, pela glória do nome do seu Deus. Tá falando aqui que esse rei que virá, que é Jesus que já veio, né? Ele vai se erguer, ele vai se levantar e ele vai apacentar as ovelhas, o rebanho, né? Todos aqueles que o seguirem, ele vai apacentar. Com que força? Pela força de Deus, não é pela força do homem. Porque a força do homem é limitada, a força de Deus não. Aí então diz, pela glória do nome do seu Deus, né? Para que Deus seja glorificado. E eles se estabelecerão. Eles quem se estabelecerão? O rei e o seu rebanho. O rei e o seu povo. Jesus e os seus seguidores. Eles vão se estabelecer. Está dizendo aqui, né? A paz, Nani, está dizendo que eles vão se estabelecer, está dizendo que eles não vão ser mais perturbados, está dizendo que eles vão ser colocados em um lugar na terra e ninguém mais vai perturbar eles. Porque o rei, quando se estabelecer, o seu povo também se estabelecerá. Aqui está falando sobre o reinado de Jesus, né? Então a gente lembra que a primeira vez que Jesus veio, ele não veio para reinar, ele não reinou, Jesus ainda não reinou. Jesus ainda não sentou no trono de Davi e reinou sobre essa terra. Ainda não. Ainda falta ele fazer isso. Porque Deus falou que ele faria. Deus falou que o trono de Davi seria dado a Jesus. Então ele ainda tem que sentar nesse trono. Mas ele ainda não sentou, né? E é nesse sentido, quando ele vier, quando ele voltar, ele vai sentar no trono de Davi. Porque a ele foi dado esse reino aqui também pelo trono de Davi. Então ele tem que sentar no trono de Davi. Então ele vai vir e vai sentar 1000 anos no trono de Davi aqui. E aí está dizendo, quando ele vier, ele vai se estabelecer. Ninguém tira ele. Ninguém tira ele do trono. E os que estiverem com ele também. Não tem mais guerra. Não tem mais luta. Não tem mais briga. Né? A gente viu isso na aula passada, né? As espadas vão servir para você arar o campo, você fazer buraco no campo para a semente. É para isso que vai ser a espada. A foice não vai ser mais para decapitar a cabeça, decapitar o outro, não, cortar a cabeça, não. A foice vai ser para você ir podando ali para nascer mais
comida, né? Mais trigo, mais coisa, né? E é nesse sentido, eles se estabelecerão quem? Jesus e a sua igreja. Os dois se estabelecerão durante o reinado dele. Por 1000 anos nessa terra, né? Depois a gente já falou sobre isso, né? Satanás será solto, então será aniquilado e essa terra vai ser destruída. A Bíblia diz que essa terra vai ser destruída também. E então a gente vai para o reino dele, porque Jesus sempre disse: o meu reino não é daqui. O reino de Jesus não é daqui. O reino de Jesus não é essa terra. Ele herdou o reino sobre essa terra sob o trono de Davi, mas o reino dele não é daqui. E a gente vai ser levado para o reino dele, onde só ele é rei, onde só ele já foi rei. E só ele reinará. Então a gente vai para essa outra terra, que é o reino dele, né? Que é aquele que a gente vai andar sobre o ouro, né? E é lá nesse lugar. E aqui diz: pois então ele será grande até os confins da terra. E aqui ele diz que esse rei vai ser grande. Vai ser grande, não é grande no local onde ele vive, em todos os cantos da terra. E é assim que será o reino dele. Se eu estiver aqui no Brasil, né? Eu fui lá, claro, imagina, 1000 anos, né? Então eu fui lá, eu tive um banquete com Jesus e tal, mas eu falei, eu quero agora conhecer a China. Então eu vou ficar um tempinho morando lá na China, né? Lá da China, ele, né, será grande. Em todo lugar que a gente estiver, é muito óbvio, né? Ele é o grande. Tem aquela luz, vai ficar aquela luz sem parar ali pra gente sempre saber para voltar para ele onde ele tá, né? Ele vai ser grande em todos os confins da terra, em todos os cantos, até onde a gente quiser ir, a gente vai reconhecer a grandiosidade desse homem. Então aqui no versículo 5 diz: e este será a paz. Esse rei será a própria paz. Ele é a própria paz. É um reinado de paz, mas ele também é a própria paz. Esse homem é pacífico. Então aqui diz: se a Síria invadir a nossa terra e pisar o nosso território, levantaremos contra ela 7 pastores, 8 chefes de homens. Então aqui ele volta a falar sobre a Síria. Lembra, tá? Aqui a gente lembra o esforço de Miqueias e Isaías, né? Porque os dois estavam indo nesse esforço de fazer esse povo confiar em Deus. E esse povo estava mandando mensageiro para o Egito, esse povo estava mandando dinheiro para Senaqueribe para comprar a paz deles, né? E Isaías e Miqueias falando: confia em Deus, Deus vai livrar vocês. Deus vai fazer mais um milagre como tem feito há tanto tempo, gente. Deus fez Gideão vencer várias nações com 300 e sem levantar uma espada, né? Gideão contornou ali o acampamento, só gritou com as tochas na mão, jogou o negócio no chão e eles se mataram sozinhos lá dentro. E é isso que Isaías vem falando em Miqueias, né? E agora Miqueias tá falando isso, e se vocês entenderem isso, se vocês se voltarem a Deus, se vocês se converterem, pararem de ficar buscando ajuda humana e dobrar o joelho e buscar aquele que pode ajudar verdadeiramente, eu garanto, se a Síria invadir a nossa terra e pisar o nosso território, ainda que eles entrem aqui, ainda que eles quebrem esse portão, que está fechado aqui, com as muralhas ao redor e o portão fechado, ainda que ele arrombe esse portão e entre, a gente vai levantar contra a Síria 7 pastores e 8 chefes de homens. Aqui ele está falando que maior será o poder que estará conosco, maior será o nosso exército. Ainda que a Síria invada o nosso território, ela vai perder, porque nós somos mais poderosos com Deus, né? É nesse sentido que ele vem falando aqui. Aí no versículo 6 diz: eles apacentarão a terra da Assíria pela espada e a terra de Nimrod pelo seu punhal. Ele nos libertará da Assíria, se ela invadir a nossa terra e se pisar a nossa fronteira. Então aqui a gente lembra que também fala sobre Jesus, né? Então assim, Miqueias está falando sobre uma profecia sobre o agora, sobre a Assíria que está entrando agora, mas Miqueias também está falando sobre o reino de Jesus, tá? Então aqui Miqueias está falando, é o seguinte, eu digo mais ainda. Deus diz que a Síria não vai vir tomar a terra de vocês.
Pelo contrário, vocês vão lá, eles vão fugir, vão sair fugindo, correndo daqui a Síria com medo de vocês, e vocês vão perseguir eles até a terra deles, e vão matar eles lá. Vocês vão matar eles lá à espada. E ainda vão até a Babilônia também. A terra de Nimrod é a Babilônia, né? É conhecida como Babel ali, que virou Babilônia, né? Então vocês vão até a Babilônia também, né? E vão conquistar a Babilônia também pela força, pelo poder de Deus ali, né? Então aqui diz, ele nos libertará da Síria. Quem? O rei, né? E Deus. Deus nos libertará da Síria, se ela invadir a nossa terra e se pisar na nossa fronteira. Então aqui tem uma mensagem imediata e tem uma mensagem futura, né? A mensagem imediata é que Miqueias está falando. Confie em Deus. Ainda que a Síria pisar aqui dentro de Jerusalém, ainda que a Síria entrar aqui, uma coisa é certa, ela vai perder. Ao ponto dela sair fugida, e vocês vão até a terra dela e vão conquistar a terra dela e ainda vão conquistar a Babilônia junto. Deus está garantindo isso para vocês. Confiem em Deus. Vocês têm que confiar em Deus, né? Então é nesse sentido que está sendo falado aqui. E também sobre o reino de Jesus, porque Miqueias está falando sobre o reino de Jesus, né? Então Miqueias está falando que nesse reino não haverá mais guerra, né? Nesse reino não haverá mais confusão, será um reino de paz. Aliás, ele é a própria paz, ele fala, né? Então aqui ele diz, e quando ele estiver com vocês, reinando sobre vocês, né? Se alguém se levantar, esse alguém vai ser aniquilado. Né? Não, é o que a Bíblia diz, no Novo Testamento diz que o mal não será levantado uma segunda vez, Deus não permitirá. E é nesse sentido que está falando aqui, né? Ele não vai permitir. Diz, ó, ele nos libertará da Síria, se ela invadir a nossa terra e se pisar na nossa fronteira. Não está falando que ele vai libertar de um cativeiro. Ah, a Síria vai vir, vai levar a gente prisioneiro e ele vai libertar a gente de uma prisão. Não. Está falando que ele vai libertar da ameaça de guerra. Então, a Síria invadiu a terra e está querendo brigar, ele vai libertar dessa ameaça de guerra. Né? Então, não houve cativeiro, nada. Tá? Então aqui está falando sobre Jesus, é aquela coisa que a gente leu já no livro de Isaías, está lendo no livro de Miqueias. Deus está garantindo que no reino de Jesus nós não seremos perturbados. É isso que Deus vem garantindo, Deus vem falando sobre isso. Ó, no reino desse homem vocês não serão perturbados. E se alguém se levantar para tentar perturbar a paz desse reino, será aniquilado com um sopro de imediato. Então ninguém perturbará, porque ele apacentará vocês, né? Então, gente, imagina, né? A gente começa a imaginar assim. Hoje a gente sabe qual é o contexto do que Deus vem falando. Não é o reino dessa terra. Jesus sempre falou, meu reino não é daqui, é do reino dele. E também sobre o reino que ele vai cumprir aqui, que é o reino do trono de Davi. Então ele vai sentar aqui ainda no trono de Davi os 1000 anos quando ele voltar para cumprir. Ele tem que sentar, ele não sentou ainda, tem que sentar, né? Mas imagina, gente, vamos começar a ver a dificuldade então dos judeus de entenderem isso, né? Quando Jesus chega. O que eles estão entendendo aqui? Quando os profetas falam, eles estão entendendo que virá um rei e esse homem, né? Será muito claro que Deus é com esse homem. Esse homem vai manifestar sinais extraordinários. E, uau, vai ser muito claro que ele é o escolhido de Deus, que ele é o rei dominador que Deus escolheu. E então, esse homem vai ter o poder de acabar com todos os nossos inimigos. E a Bíblia vem falando isso, esse homem tem o poder de acabar com todos os inimigos. E ele garante que o reinado dele vai ser manso. Ele garante que ele vai fazer a gente não mais chorar, a gente não mais sofrer, a gente não ter mais dores, né? A gente não mais ser levado cativo. E tem toda essa promessa no Antigo Testamento, toda essa promessa. E imagina esse povo ouvindo isso. Esse povo está pensando que o quê? Que é para essa terra, que é para agora. Né? Então eles estão pensando, então vai vir um rei, vai vir um homem, esse homem vai libertar a gente da Síria, por exemplo, e nenhuma outra nação vai ousar mexer com ele. Então a gente vai ser intocáveis. E também não só isso, mas ele vai dominar todas as outras nações. Então a gente vai ser o império agora. Em vez de ser o império da Síria, em vez de ser o império da Babilônia, em vez de ser o império romano não, vai ser o império de Israel. Né? Nós vamos ser o império agora porque nosso rei é esse rei. E é isso que eles começam a pensar. Né? É essa dificuldade que eles têm. Aí quando
quando Jesus vem, imagina, gente, esse povo com essa mentalidade de que eles estão esperando um rei que virá e derrotará todos os inimigos deles. E esse rei garante um reinado de paz, onde ninguém vai ousar levantar-se contra ele. E se levantar, vai morrer, vai ser aniquilado com um sopro, né? Imagina eles ouvindo tudo isso por séculos e séculos e séculos, e ouvindo tudo isso, né? Esperando esse homem. E Jesus chega. Aí Jesus começa a ressuscitar mortos, Jesus começa a curar enfermo, Jesus começa a fazer a pessoa que não tinha perna crescer a perna da pessoa, Jesus começa a expulsar demônios. Gente, Jesus começa a fazer todas essas coisas. O que eles pensam? É Ele, é Ele. A profecia sobre ele. Caramba, ele chegou. Porque imagina, esse homem vai ressuscitar todos os soldados mortos. Somos invencíveis. Ninguém morre mais em batalha. Ele vai lá e ressuscita. Ninguém mais perde uma perna em batalha. Ele vai lá e faz a perna crescer de novo. Ninguém mais fica enfermo. Olha, imagina, a pessoa não tem mais problema de não poder ir para a guerra porque está enfermo. Não, ele faz ali. E realmente é muito certo que ele é o rei que a gente está esperando, porque todo mundo vai ter medo dele. Com tanto poder desse jeito, tanta manifestação que ele faz, tantos milagres que ele faz, quem é que vai ousar mexer com ele? É capaz dele falar uma palavra e descer fogo sobre você? Não. Então é ele quem a gente está esperando, né? É o que vai proteger a gente. Ele vai libertar a gente do Império Romano, né? E é essa a confusão que tem, né? Quando Jesus chega, eles ficam pensando nisso. Que Jesus é esse. Eles ficam pensando que Jesus vai libertar eles do Império Romano, né? Eles pensam que Jesus vai libertar eles do Império Romano, que Jesus vai fazer uma guerra ali, travar uma guerra com o Império Romano, libertar o povo judeu ali do Império Romano, e todo mundo vai respeitar ele, porque ele vai fazer uma manifestação forte de poder. Imagina um homem que ressuscita mortos, né? Um homem que faz enfermos serem curados. Então ele vai fazer tantos milagres que as outras nações vão ficar com medo e vão se submeter a ele. E todos os povos vão se submeter a ele. E então quem é que vai virar o império? Né? O Império de Judá. Então os judeus vão crescer como um império. E era isso que eles pensavam. E Jesus insistindo, meu reino não é daqui, gente, vocês não estão entendendo. Meu reino não é daqui, né? Igual o rapaz vem falar para Jesus, Senhor, meu irmão me roubou a minha herança. E Jesus vai, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Que seu dinheiro foi roubado? Meu reino não é daqui não, meu filho, né? E eles têm essa dificuldade, né? Mas aqui tá falando sobre um reino que virá, né? Um reino que virá. E nesse reino que vai vir, com Jesus, né, reinando, o mal não se levantará. E está dizendo, e se levantar, ele garante que nós ficaremos protegidos. Ele não permitirá que o mal se levante uma segunda vez, né? Eu já vi gente falando, né? A Bíblia diz, né? Que ele levou consigo todas as nossas dores, enfermidades e etc, etc, etc. E a pessoa então acha, né? Que é para essa vida, para agora. Não, gente, a gente continua tendo dores. Pelo contrário, a Bíblia diz, entendam, vocês vão ter aflições. O negócio, quanto mais próximo de Deus você quiser ficar, quanto mais você buscar a Deus genuinamente, mais difícil vão ficar as coisas. E é isso aí, né? E a Bíblia vem ensinando isso pra gente, né? Os apóstolos vêm falando isso pra gente, né? Uma vez uma pessoa falou pra mim, mas eu não entendo, eu tô doente, eu não entendo porque eu tô assim. Jesus não levou as nossas dores, Jesus não levou nossas enfermidades, né? E há essa dificuldade de compreender isso. Sim, Jesus levou para o reino dele. Quando houver o reino dele, não vai ter mais dores, não vai ter mais enfermidade, né? Ele levou consigo todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, etc., para a próxima vida. Mas nessa vida a gente vai continuar tendo, gente. Vai continuar tendo enfermidade, vai continuar tendo dores, vai continuar tendo as coisas. E Deus cura, sim, Deus cura, mas Deus cura quem Ele quer. Foi o que Ele diz, né? Deus diz isso, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, eu endureço o coração de quem eu quero endurecer e acabou. Deus cura quem Ele quer e é isso, né? Não tem como que a gente vai, né, questionar o agir de Deus, né?
é inquestionável. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, né? Teve uma vez que eu estava fazendo um curso, aí tinha um negócio lá de música nesse curso, né? E essa pessoa falava assim, ai gente, a gente tem que ter cuidado, olha que música absurda, como é? Aquela assim, se Deus quiser, ele é Deus, se não quiser, continua sendo Deus, né? Se a porta abrir, ele é Deus, se a porta fechar, ele continua sendo Deus, né? Se a doença vier, ele é Deus, e se curado eu for, ele é Deus. Aí a pessoa ficou assim, como assim se curado for, gente? Que absurdo, e não sei o quê, né? Deus levou consigo todas as nossas dores, não sei o quê. Gente, e não é assim que funciona. Não é assim. Jesus Cristo mesmo deu o exemplo de Lázaro, né? Lázaro, ele morreu doente. Os cães vinham lamber as feridas de Lázaro. Ele morreu mendigo, morreu doente e foi para o céu. E teve todas as recompensas de suas dores. Enquanto o rico teve a fartidão, né? Foi farto aqui na terra e depois foi para o inferno, né? E é aquilo que Deus fala para Jó, os desígnios de Deus são insondáveis. São insondáveis. Vai entender. Vai entender. Às vezes a gente ora pelo milagre na pessoa, o milagre acontece na pessoa e a gente ali com um problema não acontece na gente. Gente, vai entender, né? Já aconteceu isso comigo. De eu orar por alguém, a pessoa foi curada e eu não. E coisa de pulmão, gente. E vocês sabem, eu não tenho parte pro meu pulmão por causa da doença que eu trato, né? E eu já orei por uma pessoa com problema de pulmão e ela tava bem ruim, gente. Desenganada. E tá boazinha, graças a Deus. E eu não fui, mas Deus sabe todas as coisas, né? Entregar nas mãos de Deus, né? E havia essa certa dificuldade, né? Deles entenderem isso, tá? E hoje ainda há essa dificuldade de algumas pessoas entenderem isso. Essa promessa de Jesus não é para essa época. Ainda há doenças nessa época. Ainda há dores nessa época, né? É claro que Deus cura. É claro que Deus cura. E eu sei que Deus cura, eu sei que Deus ressuscita mortos, eu sei que, né? Eu sei que Deus, ele pode tudo. Mas eu não mando em Deus. O problema é que às vezes a gente acha que a gente manda em Deus, né? Ai, vai ser curado em nome de Jesus. Vai, perna, cresça. Eu mando em Deus? Eu não mando em Deus. Eu mando no Espírito Santo? Eu não mando no Espírito Santo. E a gente acha que manda, né? Não. Que seja feita a vontade de Deus, né? E às vezes a gente acha que a vontade de Deus, né, é sair curando todo mundo. A Bíblia diz que Timóteo tinha um problema no estômago. A Bíblia diz que Timóteo tinha uma gastrite, um problema no estômago. Sabe o que Paulo fez? Paulo não orou. Paulo falou, ô Timóteo, toma não sei o que dá uma melhoradinha aí no seu estômago, dá uma aliviada. Paulo podia ter orado. Paulo podia ter, gente, Paulo tinha aventais, roupas de Paulo que as pessoas pegavam e eram curadas de tocar na roupa de Paulo. A sombra de Pedro curava, né? Pedro andava e as pessoas ficavam assim, indo para a sombra dele, porque a sombra dele, projetada em você, curava. Mas quando chegou Timóteo ali, o que Paulo falou? Ô Timóteo, bebe um pouquinho de vinho, que uns golinhos por dia, que dá uma ajudadinha aí no seu estômago. Paulo falou isso, né? E a gente quer mandar em Deus, a gente quer, né, entender o desígnio de tudo, né? Tem coisas, só Deus conhece todas as coisas, né? A gente não, a gente quer ser expert em Deus e a gente não é, a gente não tem toda a compreensão, né, da glória de Deus. A gente conhece Deus através de Jesus, mas, gente, Jesus é uma parte, há muito além. Jesus é o Filho, Deus é o Pai. Há mais coisas que estão fora do nosso entendimento. O próprio Senhor Jesus disse, eu me submeto ao Pai. Jesus se submete ao Pai, né? Jesus mesmo disse, ai Senhor, eu não quero, passa de mim esse cálice, se for possível, tô com muito medo, ele tava morrendo de medo. Jesus vai e chega para os apóstolos e fala, orem por mim, gente, porque tá difícil. Ele pediu 3 vezes para os apóstolos orarem por ele, e ele depois na segunda vez ele fala, caramba, vocês estão dormindo, gente, eu tô pedindo pra vocês orarem, minha carne é fraca, eu tô aqui, ó, sendo tentado, eu tô com medo, tô aqui transpirando sangue.
E Jesus falando isso e os apóstolos lá dormindo, né? Então, gente, a gente às vezes quer ser especialista em Deus, né? Não, a gente tem que conhecer Jesus para que cada vez mais o Espírito Santo vai nos ensinando quem é Deus, quem é Deus, quem é Deus, mas a gente só vai conhecer Deus na sua completude ali, na sua glória inteira e completa quando vê Ele, né? Igual Moisés falava, né? Tão bonito, né? Moisés falava com Deus ali face a face através do véu, né? Ele entrava no templo, ficava em frente ali ao altar de incenso, falando com Deus ali através do véu. E teve um dia que Deus falando ali com Moisés, Moisés falou: mas Senhor, me permita ver a tua glória, eu quero te ver. Não através do véu, eu quero te ver mesmo. E Deus fala: oh, Moisés, não posso. Se você me vir, você morre. Você não consegue aguentar minha glória. Mas eu deixo que você me olhe de costas. Quando eu estiver indo embora, olha pela frestinha ali da rocha, você vai me ver indo embora. E Moisés viu ele indo embora. Né? Que extraordinário. Então a gente não sabe ainda, não tem a glória completa de Deus. Jesus é a revelação de quem é Deus. Né? A gente tem em Jesus a revelação, mas não é a revelação completa ainda. Se diz a revelação completa, é claro, né, do plano de Deus, né, para nós. Mas a gente não, ainda a revelação completa de Deus é quando a gente olhar para Ele, né, puder suportar a glória dele sem ser aniquilados, né? Então, amém, amém. E eu divaguei agora, amém. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui no versículo 6 diz: e eles apacentarão a terra da Síria pela espada e a terra de Nimrod pelo seu punhal. Ele nos libertará da Síria, se ela invadir a nossa terra e se pisar a nossa fronteira. Aqui também tem a ver, parece bastante com Armagedon, né? É porque tá dizendo assim: eles apacentarão a terra da Síria. Eles quem, né? O rei e o seu reino. O rei e suas ovelhas, né? O rei e a sua igreja. Jesus e a sua igreja. Eles apacentarão a terra da Síria pela espada e a terra de Nimrod, da Babilônia, pelo seu punhal, né? Então, aqui tá dizendo que eles vão vencer uma guerra, tá? Então, também aponta para Armagedon ali, né? Que a gente lembra que vai ter essa guerra, né? Eu já falei sobre isso. Vai ter essa guerra, sim. Vai ter a primeira ressuscitação, a gente já falou sobre isso, né? Não é uma ressuscitação só, né? Vai ser primeiro uma leva de povo ressuscitado, que são os santos que vão reinar com Jesus nessa terra 1000 anos. Então, o restante ainda não vai ser ressuscitado. Passou 1000 anos, Satanás vai ser solto de novo, né? Só Satanás, a besta e o falso profeta já vão estar lá no fogo ardendo, mas Satanás vai ser solto na terra e vai reunir um exército para guerrear contra o povo santo e contra Jesus, né? Vai ter essa guerra. Mas, é claro, Jesus aniquila ali Satanás e todo o seu exército, tá? Então tem a ver com isso daqui também, né? Apontar para isso. E ele nos libertará da Síria, se ela invadir a nossa terra e se pisar a nossa fronteira, né? Então Jesus vai estar sempre protegendo a gente ali, nenhum mal se levantará de novo. Versículo 7 diz: o resto de Jacó será no meio de numerosos povos, como um orvalho vindo de Deus, como gotas de chuva sobre a erva, que não espera no homem e não conta com o filho do homem. Aqui tá falando, imagina Miqueias falando isso, né? Gente, nesse contexto que a gente está estudando, Judá está contando com homens. Judá mandou mensageiros para o Egito para pedir ajuda. Judá mandou dinheiro para Senaqueribe. Judá está pensando em pedir ajuda de Tiro. Judá está pensando em homens. Judá está pensando em carros de guerra. Judá está pensando em cavalos de guerra. E aqui no versículo 7 está dizendo: nesse dia, vocês não vão esperar mais em homem. Vocês vão confiar em Deus. Nesse grande dia, vocês vão confiar só em Deus. Vamos parar com essa coisa aí que vocês têm de ficar confiando em homem, de ficar esperando em homem. Vocês vão esperar em Deus. E aqui, que lindo, né? O resto de Jacó será no meio de numerosos povos, como um orvalho vindo de Deus, como gotas de chuva sobre a erva, que não espera no homem e não conta com o filho do homem. Então, você vê que já aponta para no meio de outros povos, né? Então, o povo de Deus, né? O povo de Deus mesmo, o povo de Jacó, tá? Então, o povo de Jacó, então, nesse reinado, vai ser, dentro de tantas outras nações, visto com orgulho. Vai ser bem visto. Não vai ser visto como era nessa época. Uma vergonha.
né? Nessa época não é vergonha, eles com um Deus tão poderoso, um Deus tão forte, eles indo pedir ajuda para o Egito, eles indo pedir ajuda ali para Senaqueribe, para não sei quem, né? Não, mas nesse dia, quando Jesus vier e reinar os 1000 anos, né? O povo ali de Judá, tá falando, não é no povo de Deus em geral, os gentios, não, tá falando o povo escolhido, os israelitas. Eles vão ser vistos como orgulho nesse dia, eles vão ser diferenciados do povo que tiver aqui na terra, vai ser um povo diferenciado. Então, no versículo 8 diz: o resto de Jacó será, no meio de numerosos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho em rebanhos de ovelhas, que quando passa, esmaga, despedaça, e não há quem salve. Então, eles serão fortes. Nesse reino agora eles serão fortes. Quando eles começarem a confiar em Deus, eles serão fortes. Não ficar mais confiando em carro e cavalo. Aí então no versículo 9 diz: que a tua mão se eleve contra os teus adversários e que todos os teus inimigos sejam aniquilados, né? Versículo 10. E acontecerá naquele dia, sentença de Deus, né? Que eu aniquilarei os teus cavalos no meio de ti e farei desaparecer os teus carros. Aqui Miqueias está chamando uma atenção, assim, né? Que eles têm confiado em carros, eles têm confiado em cavalos de guerra e não têm confiado em Deus, o Deus dos exércitos. Tão lindo aquele salmo de Davi, que Davi fala, né? Alguns confiam em carros, alguns confiam em cavalos, mas eu confio em Deus, no Deus dos exércitos. E aí está falando aqui, nesse dia, quando Jesus vier reinar, ninguém mais vai confiar em carros, ninguém mais vai confiar em cavalos. Deus vai fazer desaparecer todos os carros de guerra. Deus vai fazer desaparecer todos os cavalos de guerra. Ninguém vai mais ficar pensando em cavalo para guerra. Ninguém vai ficar mais pensando em juntar carro para guerra. Não, não vai ter mais isso. Versículo 11. Aniquilarei as cidades da tua terra e destruirei todas as tuas fortalezas, né? Então aqui diz que não vai precisar ter mais muralhas. Nessa época eles tinham que dividir por muralhas, porque senão uma nação vinha e matava todo mundo e invadia. Mas nesse dia, nesse reino, não vai precisar mais ter separação de muralhas, não. Versículo 12: aniquilarei as suas feitiçarias que estão em tuas mãos, e não terás mais adivinhos. Nesse dia vocês não vão ficar mais consultando adivinho para saber como vai ser seu futuro. Nesse dia vocês não vão querer ficar fazendo mais feitiçaria para isso e para aquilo outro, bruxaria, macumba. Não vão fazer mais nada disso. Versículo 13. E eliminarei do meio de vocês as suas imagens esculpidas e os ídolos de vocês. E vocês nunca mais vão se inclinar para as coisas que vocês fizeram com as suas mãos. Versículo 14. Eu vou tirar do coração de vocês, aqui fala do teu seio, né? Eu vou tirar do coração de vocês os postes sagrados que vocês adoram hoje. E eu vou destruir as cidades que eles estão. Você vê como Judá estava corrompido, né? Fala claramente. Judá, eles adoravam a Deus, falavam o nome de Deus mesmo, né? O Deus de Israel lá, Jeová, Yahvé, né? Aquele nome que é difícil de pronunciar no nosso idioma, né? Sem vogal é difícil de falar. Mas eles falavam em Deus, clamavam a Deus, faziam os rituais religiosos, né? Mas eles também iam lá para Baal. Eles também iam lá na poste da Será, né? Eles ficavam também com outros deuses, faziam tudo errado. E aí está dizendo, né? E nesse dia, todas essas imagens que eles mesmos fizeram com a mão deles ali, em pedra, em madeira, né? Tudo isso ia ser destruído e eles nunca mais vão se inclinar para essas coisas. Versículo 14. Eu vou tirar do coração de vocês esses postes sagrados aí que vocês ficam adorando. Eu vou destruir essas cidades. Com ira e com furor eu tomarei vingança de todas as nações que não me ouviram. Mais uma vez, uma mensagem importante aqui, né? Teve uma vez que eu falei em uma aula, eu falei, gente, Deus, quando ele
praticar a justiça dele, ele fará isso com satisfação. Ele não vai fazer com dó, ele não vai fazer com compaixão, né? Porque quando ele lançar no lago de fogo e de enxofre o pecador, ele vai fazer isso com satisfação, porque a justiça dele está sendo realizada. Né? Aí a pessoa ainda me falou, mas a Bíblia diz que ele não tem prazer, né? Numa pessoa que se corrompe. Sim, ele não tem. Tanto é que Deus, a Bíblia diz, né, que Deus colocou um tempo longo para Jesus voltar de propósito, porque Deus quer que o maior número de pessoas sejam salvas. E por isso que o tempo ficou tão longo para Jesus voltar. Mas aqui é muito claro, quando Deus for manifestar a vingança dele, não vai ser com compaixão, vai ser com ira e furor. Quando ele vier para se vingar de todas as nações que não quiseram ouvir o que ele dizia, não quiseram acreditar nele, não quiseram obedecer ele, ele fará isso com ira. E ele vai fazer isso com furor. Ele não vai fazer com amor, né? Porque o amor de Deus requer compaixão, né? O amor de Deus requer a misericórdia dele, né? Tá entrelaçado o amor, misericórdia dele, né? O amor ali, a mansidão dele tá entrelaçado. Aqui não fala, aqui fala que é com ira. Ele vai fazer com raiva, com ira, com furor. Não é com amor não, não é com compaixão não é com a misericórdia não. Cruz credo, ai de nós sentir a fúria e a ira de Deus, né? E aí está falando, esse povo vai sentir a fúria e a ira de Deus, porque não quiseram ouvir a Deus, tá? Então, amém. Gente, amanhã então a gente vai estudar Miqueias capítulo 6. E na quinta-feira a gente termina o livro de Miqueias. Glória a Deus. É o 18º livro que a gente termina. É o livro de Miqueias. Amém. Amém. Glória a Deus. E a gente volta pro livro de Isaías, tá bom? Então, amém, gente. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desconectar aí o Facebook e o Instagram, tá bom? Deus abençoe a todos. E até amanhã com a graça de Deus. Amém. Deixa eu perguntar no Meet